toda hora, em qualquer lugar. Sinto uma nova experiência com o amor de Deus. Sinto essa força em você em cada momento. Rádio Web São Bento. Rádio Web São Bento. Atenção, emissora dos estúdios da Rádio Web São Bento. Dentro de 5 segundos, você acompanha o texto dos últimos dias. Entrando aqui pela nossa rádio web, pelo Instagram, pelo YouTube, sejam muito bem-vindos a todos vocês. Que Deus possa abençoar essa nossa manhã com esse texto maravilhoso que foi inspirado ao nosso Pai Fundador. Sejam bem-vindos todos vocês que estão entrando para acompanhar esse momento de oração. São Miguel, São Miguel, defendei-nos no combate. São Miguel, São Miguel, defendei-nos no combate. Vamos dar início a mais um terço dos últimos dias. Meu nome é Kelly. Quero agradecer a todos vocês que estão me recebendo pela primeira vez, que nós possamos ter uma manhã de oração maravilhosa. Arcanjo Miguel, desembanha a tua espada, traz aos povos proteção. Sejais o nosso escudo, guiai-nos pela luz. Convide seu amigo, vá compartilhando, para que a graça do Senhor possa alcançar muitos corações nessa manhã. São Miguel, defendei-nos no combate. São Miguel, São Miguel, defendei-nos no combate. São Miguel, São Miguel, defendei-nos no combate. São Miguel, São Miguel, defendei-nos no combate. Ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra.
acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Vamos dar início ao nosso texto, já na certeza que o Espírito Santo vem para acalmar nossos corações, que Ele venha preencher todos os nossos vazios. Nós damos início com um credo, o Pai Nosso, 3 Ave Marias e uma Salve Rainha. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que possamos ser dignos das promessas de Cristo. Amém. Nesse primeiro mistério, em especial, eu queria colocar em intenção todos os inocentes que não chegaram a nascer, que não tiveram a oportunidade de conhecer o mundo. Julga, Senhor, os que me perseguem, combate os que me combatem. O Senhor seja louvado, o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado e 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 o demônio acorrentado.
O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. Julga, Senhor, os que me perseguem, combate os que me combatem. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. 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 Nesse próximo mistério, eu queria também colocar em intenção a doença, o mal do século, a depressão, a ansiedade. Você, meu irmão, minha irmã, que sofre com essa doença, não se sinta um fracassado. Você é forte sim, porque essa dor só você tem a capacidade de suportar. Não se sinta inferior, não se sinta fraco, jamais. O Senhor reconhece o limite da tua fortaleza. O Senhor, Ele vem revigorar toda a tua força. Ele sabe até onde tu suporta. Vamos entrega o teu coração a Deus. Quando você sentir a tristeza, o desânimo, renuncia. Esse sentimento, ele não vem do Senhor. Tenha certeza que no momento certo, o Senhor vem trazendo o teu alívio. Mas não desanime, meu irmão. Julga, Senhor, os que me perseguem, combate os que me combatem. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. 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 Julga, Senhor, os que me perseguem, combate os que me combatem. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. 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 Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos teus tormentos.
E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for O Senhor seu vem através desse problema, louvor falar ao meu coração, falar ao teu coração, que não há nada maior do que o amor dele por mim, do que o amor dele por você. Julga, Senhor, os que me perseguem, combate os que me combatem. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. 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 Julga, Senhor, os que me perseguem, combate os que me combatem. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. 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 Deus está aqui neste momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos teus tormentos. E ainda se vier Eu pedi para Carla voltar esse louvor só para certificar, para te certificar, meu irmão, minha irmã, o quanto Deus está contigo a todo momento. A dor que tu traz no teu coração agora, ela não pode te calar. Ela não pode te aprisionar. A dor, ela tem duas saídas. Ou a gente afunda com ela, ou a gente pega a força, levanta e segue. E quando a gente segue, é na certeza de que Deus, Ele tem o melhor para nós. A tua dor hoje, ela pode estar sendo muito forte,
Mas é dessa dor que vem nascendo o propósito do Senhor para a tua vida. Não esqueça. Julga, Senhor, os que me perseguem, combate os que me combatem. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. 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 Mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até... Julga, Senhor, os que me perseguem, combate os que me combatem. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. 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 Nesse mistério, eu queria colocar em intenção a nossa santa e amada igreja, que está sendo tão atacada, que nós possamos, nesse momento, pedir ao Senhor que venha proteger a igreja, venha proteger os nossos padres. Julga, Senhor, os que me perseguem, combate os que me combatem. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. 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 Que o Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. 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 E nesse mistério, eu queria colocar em intenção a nossa cidade, a nossa nação. Que o Senhor tenha misericórdia da gente, dos nossos governantes. Julga, Senhor, os que me perseguem, combate os que me combatem. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. 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 O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado.
O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. Que nesse penúltimo mistério nós possamos entregar as nossas famílias. É um alvo muito forte do inimigo que vem para destruir, tentar destruir. E que nós possamos ter forças para lutar sempre pela nossa família, para que a vontade e o amor de Deus cresça dentro dos nossos lares, das nossas famílias. Seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador, que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem, do hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Sim, Senhor Jesus, nesse momento, Pai, nós te entregamos a nossa família, para que tu possas vir com todo o teu poder, com toda a tua misericórdia, vim fazendo a tua obra, Senhor Jesus. E onde for preciso restauração, que tu venhas, Pai amado, com todo o teu poder, restaurando, transformando o que for preciso transformar. Que você diga, meu irmão, minha irmã, com toda a autoridade, que a tua família, ela foi formada por Deus. Sim, Senhor, vem, Pai amado, vem fortalecendo os corações, vem fortalecendo, Senhor Jesus, quem está a lutar constantemente pela sua família. Abençoa, Senhor, a minha também. Julga, Senhor, os que me perseguem, combate os que me combatem. O Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. 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 E o Senhor seja louvado e o demônio acorrentado. 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 Mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme a esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai.
Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. E nesse último mistério, nós vamos entregar ao nosso Deus, o nosso amado Deus, o coronavírus. Julga, Senhor, os que me perseguem, combate os que me combatem. O Senhor seja louvado e o coronavírus acorrentado. E o Senhor seja louvado e o coronavírus acorrentado. Que o Senhor seja louvado e o coronavírus acorrentado. Que o Senhor seja louvado e o coronavírus acorrentado. Que o Senhor seja louvado e o coronavírus acorrentado. E o Senhor seja louvado e o coronavírus acorrentado. 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 Dos embustes do demônio, livrai-nos, Senhor. Que a vossa igreja vos sirva em tranquila liberdade. Nós vos rogamos, ouvi-nos. Vos digneis confundir os inimigos da vossa santa madre igreja. Nós vos rogamos, atendei-nos. Diga com toda a autoridade, minha irmã, meu irmão. Amém, amém, amém. Quero agradecer a presença de todos que rezaram conosco esse terço. E lembrando que logo mais amanhã nós teremos a nossa live oracional. Um momento riquíssimo de cura e libertação. Não percam. Tchau, tchau. Aqui você encontra uma programação que fala de Jesus ao coração. Se liga neste app, é só clicar e se liga na cura e libertação. Web Rádio São Bento.